Pisolato, e o que você achou? Perguntar agora dessa mídia cretina. Nomeação do Haddad para Fazenda, Mercadante para o BNDES, um editorial do jornal O Globo, assim, dedicado ao Mercadante. O site antagonista levantou todos os familiares do Mercadante. Voltamos para aqueles tempos tradicionais do PIG? Nem teve lua Nem de mel, né? começou. Nem começou o governo. Nem começou o governo. Olha, é óbvio que esse ministério que já está aí e o que virá depois, ele é o ministério dessa frente que ganhou as eleições, né? Então vai haver muita disputa dentro do governo e tal. Mas eu acho que está havendo uma coerência de que a questão do orçamento e o Ministério da Economia não é uma coisa para técnicos, como dizia a Conceição Tavares, para tecnocratas e burocratas, economistas e financistas. Uhum. Né? É para quem tem uma visão mais ampla e com visão social, porque essa é a função do governo. Sem sombra de dúvida, eu aprendi isso lá nos primórdios, ainda nos colégios franciscanos, de que governo existe para proteger os mais fracos, como os pais protegem, né, os filhos. Claro. Então, o governo existe para isso. Não é para encher as burras dos ricos e tal. Eu acho que esse sinal do Haddad vai haver muito ranger de dentes, muito choro, isso, aquilo, porque vai mexer em alguns feudozinhos. Mas esse sinal está bem dado. E aí, a questão do mercadante, porque mudou um pouco a lei, né? Que eles querem, que BNDES eles querem? Né? Eles querem o BNDES que de sempre. Financiamento privilegiado, porque já tem muito dinheiro. E isso é negar as funções lá da época do Getúlio, é para desenvolvimento social. Vão deixar de ganhar com a especulação? Vão deixar. Mas nós não estamos aqui para fazer um concurso quantos brasileiros vão para Forbes. Nós estamos aqui para resolver os problemas básicos da sociedade, que é desde o problema da fome, da miséria, da habitação, da exclusão. E aí, se eles quiserem lenço, a gente vai dar lenço. Mas nesse período de montagem, existem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, é essa coisa assim, dos caras vão levantando o nome para ver quem queima, né? Quem sobra no final. E depois também vai ter essas tentativas, né? Essa composição do governo. Você imagina que você tem ali dentro lavajatistas, gente que defendeu o impeachment, gente que apoiou as tais das reformas trabalhistas e previdenciária, né? Então, vai haver uma disputa, é óbvio, e eu acredito que vai ter muita dinâmica. O que é essencial quando você nomeia um ministro ou alguém de assessor? É você pensar na nomeação e na possível demissão. Você nunca nomeia alguém que você não pode demitir. Sim. Né? Então, eu diria o seguinte, o quadro que até agora está colocado é isso. Né? Não são pessoas que, se você afastar, vai criar uma crise de governo. Mas que você está sinalizando qual é o projeto. E aí... E eu acho que esses dois nomes do Partido dos Trabalhadores, justamente no cofre, né, Pisolato? Sim. Que eu tava vendo as notícias dessa imprensa canalha, né? O pessoal... O Lula dilmou como se a Dilma tivesse nomeado para o Banco Central e para a Fazenda 2 liberais. Eu não estou vendo nada disso. O Mercadante é um cara desenvolvimentista, o Haddad é um cara que tem um trânsito maior entre liberais, mas é um cara do partido. Ou seja, o Lula está sinalizando que, ao contrário dos governos dele e da sucessora dele, ele não quer mais repartir esse poder. Ele prefere botar os liberais no segundo escalão. Pode falar. No primeiro governo, o ministro da Fazenda foi o Palocci, Sim. Que foi o coordenador da campanha. E o presidente do BNDES foi o Lessa, que era um desenvolvimentista mais à esquerda do que o Mercadante.
Sim. Vamos ver. O Banco Central não pode colocar porque na época foi o Meirelles, né? Não pode porque tem mandato. Vamos ver as estatais, né? Que ainda tem aí Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste um pouco menos, né? Mas eu acho que tem que dar esse corte social. Não tem dúvida. Foi esse o compromisso de campanha. Quem elegeu o Lula, né? Os 97%, 95% dos votos. 60 milhões de votos, maior votação da história. O que foi que elegeu? Mas desses 60 milhões, tem 58 milhões que a gente sabe nome, CPF e endereço. É esse povo que está sendo excluído, massacrado, esquecido o tempo inteiro. Vai governar para os outros 2 milhões, né? Olha, o cara do Peru fez uma tentativa dessa, né? Uma pataquada. E sacudiu. O Lula tem que governar para esses 50, no mínimo esses 58 milhões. Ou menos esses 58 milhões tem que estar muito bem representados aí dentro. É isso. Para começar, você estava falando das pessoas que são nomeadas, e aí uma certa categoria, a dos jornalistas, eles já estão metendo as unhas de fora, já estão com seus microfones vermelhos, metendo o pau nas nomeações. Mas tudo bem, não vem ao caso. Entendeu a piada ou não, Pedro? Claro, não, é isso aí. Não, mas eu quero dizer da grande mídia hegemônica, caramba, não se pode esperar nada. Aliás, o jornal impresso, ali sou eu e mais 15 pessoas aqui em São Paulo que ainda lê o jornal impresso. Mas é um dos... É um dia sim, o outro sim também. Eles estão gostando que o outro está saindo, porque o outro não dava notícia com vamos dizer, o suporte de pensamento que agora eles têm. Por quê? Porque aí pode falar, olha, colocaram fulano de tal, e fulano de tal já foi isso, já foi aquilo, e fez, não é uma boa escolha. Aí a jornalista lá da TV Globo pega, fala, não, as pessoas têm o dever, inclusive, de falar, de expor suas ideias, mas eu acho que pecam quando tentam colocar gente dessas que estão na situação da fome, da pobreza, que o pessoal gosta muito de falar do meu Nordeste. No Nordeste sempre teve gente com dificuldade, mas aqui em São Paulo eu conheço gente com dificuldade. É o Brasil, no Brasil todo tem. E aí, como o Pisolato muito bem disse, a função desse governo seria de todos. Não ficar fazendo campanha política como foi o outro, que só parou quando percebeu que perdeu mesmo e que não adiantava nem piscar para os comandantes dos quartéis das 3 armas, não adiantava. E aí, o que a gente vai fazer? Eu já dei arma para todo mundo, vamos lá ou não vamos? O pessoal falou aqui, banana, como ele deu no começo para a população. Imagina então, a chiadeira, viu, Cláudio? Imagina a chiadeira se confirmar um boato que está rodando por aí, que para as comunicações vai o Paulo Pimenta, que é gaúcho, daqueles, como diz lá, gaúcho de 4 costados e que não negocia recuado, né? Sabe tocar, avançar. Aí que eu até, como diria, espero, né, que se confirme. É claro que a decisão não está tomada, mas eu sei que existe aí uma probabilidade e que aí sim, aí os caras vão perceber que não pode chutar a porta, como eles sempre fizeram, né? Inclusive nos governos da esquerda, que eles chegavam chutando a porta e quem dividia as verbas e os quinhões eram eles. Agora vai ter mata-burro na porta. Vai ter mata-burro, e mata-burro consegue matar muito, porque tem bastante. Aliás, gente, eu não sei, eu não estou com intenção de entrar em guerra com nenhum país nos próximos 40 ou 50 anos que eu pretendo ainda viver. Estou com esperança, hein? Tá. Sabe, não poderia ter, vamos dizer, uma guarda de fronteira
uma guarda para o mar e para o ar, mas bem menos pessoas. Tem muita gente, sabe? Está se alimentando muita gente que, nesses últimos tempos, causaram até um certo receio. Opa, vai que do portão para dentro, que tem xarope do portão para dentro. Tem gente que gostaria de estar falando alguma coisa, mas a disciplina e a hierarquia, tem alguns que estão um pouquinho mais para cima, que gostariam de estar lá no meio do fuzuê. Uhum. Mas é o fetiche histórico, é o que eu falei para vocês. Tem gente que gostaria de ter vivido a ditadura, que quer viver a ditadura, esse imaginário que está rondando realmente as pessoas. Gente, mas do lado da ditadura, né? Porque quem viveu do outro lado sabe o que foi. Então. Eu já era negro quando tinha a vermelha e preta aqui em São Paulo, que é militar estadual, mas a conexão com o Exército sempre foi visível. Então, eu digo para você, ser pobre, ser preto, ser periférico, em nada me ajudou a infância e a adolescência. Você entendeu? Eu sei bem o que foi. Não é só a história que eu li, aprendi para passar para os meus alunos. É também vivido. Aliás, eu nasci em 6 de maio de 64, então bem pertinho, né? Uhum, exatamente. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. 1 hora de Folha Democrata, aqui 1 hora de política. Jéssica Luquezzi mandou: gente, precisamos de forças armadas, mas não essas. A gente precisa de uma reforma do Exército. A gente precisa sim. Há um tempo atrás eu achava um erro os acenos que o Lula tinha dado para o Exército, mas tem que reformar assim, tem que fazer os caras voltarem para os quartéis, né, Pisolato? É isso. Tem. O Silvio Tender diz que nós precisamos trocar as Forças Armadas pelas Forças Amadas, a serviço do povo. É um bom trocadilho. Que ame o povo. Que amar o povo. E que todo brasileiro tem que aprender a amar o povo, tem que aprender a amar o país. Eu acho que é o principal legado que a gente pode deixar para as futuras gerações, independente da luta de cada um. Eu acho que é o dever que a gente tem que ter.